Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre propósito, dons e talentos. Normalmente as pessoas ficam confusas, né? O que é propósito, né? E aí tem a questão dos dons e dos talentos. O que é dons? O que são talentos, né? Eu tô aqui hoje para desmistificar propósito, dons e talentos. Na Bíblia, lá fala sobre propósito, fala sobre dons e fala sobre talentos. Os dons tá em Coríntios 12, que depois eu vou ler pra vocês, que tá aqui, pra mim dar uma lida pra vocês. Mas é o seguinte, o propósito, você já nasce com ele. Dons, você também já nasce com ele, os dons espirituais. Você vai sendo educada no decorrer da sua vida pra você depois colocar esses dons pra fora. E os talentos, você também vai ser educada no decorrer da vida, né? Estudando, fazendo faculdade ou não, né? Você vai ser treinada no decorrer da vida. E aí tem os chamados. Os chamados não é propósito, os chamados não são os dons, os chamados não são os talentos. O chamado, ele é 7 em 7 anos. São ciclos, né? Então, de 7 em 7 anos, existe um final de ciclo na nossa vida. E esse chamado na infância, vai ter outro chamado na adolescência, vai ter outro chamado em ser adulto, quando você tiver adulto, e lá na velhice. Só que esses chamados, eles são chamados, mas tem tudo a ver com o nosso propósito, tem tudo a ver com nossos dons, e aí nos talentos é que muda. Por exemplo, você tem um propósito e você tem um dom. Os talentos é o que você vai ser treinada para fazer. Como que você vai distribuir o seu propósito e o seu dom através desse talento? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu, né? Porque o melhor exemplo é o da gente mesmo, que é para vocês entenderem, né? Por exemplo, o meu propósito é falar de espiritualidade para as pessoas. Espiritualidade e expansão da consciência. Não é espiritualidade e religião, que eu sou contra. É espiritualidade e expansão da consciência. Depois eu vou explicar o que significa isso. Eu tenho um dom espiritual, que daqui a pouco eu falo, e tenho os meus talentos. Então, desde criança, eu fui treinada para hoje eu estar explicando sobre espiritualidade para você. Por quê? Desde pequenininha, eu cresci dentro da igreja. Eu conhecia Jesus lá desde a minha infância, né? A gente aprendeu o evangelho e pratica o evangelho. Porque tem gente que sabe o evangelho, mas não pratica o evangelho, né? E uma das coisas que eu aprendi no decorrer da minha infância e da minha adolescência foi os ensinamentos de Jesus. Por quê que eu aprendi isso, né? Eu passei a minha vida inteira dentro da igreja aprendendo sobre Jesus Cristo, sobre Deus e sobre espiritualidade. Qual era o propósito disso, né? Então, o que eu aprendi na minha infância? Eu não aprendi maldade, eu não aprendi... quase que eu era inocente, porque tinha um propósito maior agora. Hoje eu sei das maldades, mas naquela época eu não tinha acesso a maldades nenhuma, porque eu vivia dentro da igreja. Então, se tinha maldade dentro da igreja, não chegava até nós, né? Eu falo nós, porque não era só eu, eram minhas irmãs também. Então, o meu propósito é ensinar a espiritualidade através da expansão da consciência hoje. Na época que eu era criança, a gente evangelizava, porque como eu vivia dentro da igreja, eu era coroinha da igreja, eu evangelizava todo o meu bairro junto com a minha mãe e com minhas irmãs. A gente fazia novena todos os dias. A gente ensinava o evangelho de Jesus Cristo, né? E a gente rezava também junto e orava. Então, os ensinamentos de Jesus Cristo estão comigo desde lá de 7 anos, né? Eu tenho muitas fotos de mim sendo coroinha na igreja, né? Tem uma foto minha que eu tô assim com a manjinho. Engraçado, né? Na época a gente não sabe por que a gente tava fazendo aquilo. Hoje eu sei que eu fui treinada, né? Então, a gente tem um propósito, né? Que é muito fácil de você saber qual é o seu propósito. Nossa alma dá um jeito de fazer o nosso propósito, de acontecer o nosso propósito. Só que a gente não sabe, a gente fica em dúvida. Porque a gente não tem o conhecimento. Aí, agora eu vou dizer sobre os dons. Os dons são os dons espirituais que todos nós nascemos com eles. Existem 9 dons espirituais, que é o dom do conhecimento, que tá na Bíblia, tá, gente? Em Coríntios 12. Tem outros lugares também, tem em Romanos, tem lá em Efésios, Romanos 12, tem em Efésios 4 e tem em Pedro 4 também, mas eu tô lendo aqui o de Coríntios. É o dom do conhecimento, são dons espirituais. Dom do conhecimento, dom do discernimento de espírito, dom da fé, dom da cura, dom da operação de milagres, dom da profecia, dom da variedade de línguas e dom
da interpretação de línguas. Qual é o dom da Rose? O dom da Rose é o dom do conhecimento, né? Porque eu fui treinada para fazer isso, eu já nasci com esse dom, mas eu fui treinada para ensinar depois, né? E tem o dom do discernimento do espírito. O que são isso? O dom do discernimento do espírito é quando você olha para uma pessoa, você sabe se aquela pessoa é boa ou é mal. Você sente, né? O dom da fé, né? Eu, Rose, tenho o dom do conhecimento e o dom do discernimento do espírito. A minha irmã Rosiane, ela tem o dom da cura. A minha mãe, ela tem o dom da cura também. A minha irmã Rosilda, eu tô falando que é os meus maiores convívios, né? São minhas irmãs e minha mãe. O dom do meu pai é o dom do conhecimento também. O dom da minha irmã Rosilda, a gente tá descobrindo juntos. Eu acho que ela não sabe ainda. Rosilda, se você souber, me coloca aí, que eu não tô atualizada. Então, esses são os dons. Todos são 9. Todos nós temos, que são os dons espirituais. Esses dons, por exemplo, eu, Rose, como que eu vou pegar o meu dom do conhecimento e passar para as pessoas? Através dos meus talentos. E que talentos são esses? Aí é uma infinita possibilidade. Eu conheço os meus talentos. Tem pessoas que sabem os talentos delas, que já fazem isso, mas não têm a consciência. É isso mesmo, por isso que duvidam, né? Então, qual é o meu talento? O meu talento é o dom da comunicação, ou seja, eu tenho todo o conhecimento, junto com o meu talento de comunicadora, para conseguir passar adiante, porque esses dons não são outras pessoas. Tocando aqui. E aí, eu tenho que passar esse conhecimento não de uma forma dogmática, porque eu não acredito em dogmas, né? Eu acredito na expansão da consciência. Então, na minha vida, eu aprendi primeiro o conhecimento dogmático, né? Depois eu fui atrás de um conhecimento geral, porque meu coração não satisfazia com aquele conhecimento dogmático. E aí eu fui atrás do conhecimento geral, porque eu queria conhecer a mais. Por quê? Por que eu queria conhecer a mais? Porque eu acho, né, que a gente não pode olhar para uma pessoa e apontar o erro da pessoa. A gente tem que entender por que ela tá fazendo aquilo. Ela tem, às vezes, o pior de tudo, né? E às vezes, aquele erro que você acha que é um erro, na verdade, é o melhor dom dela, né? E aí, eu fui atrás dos conhecimentos, da expansão da consciência, de abrir mais a mente para entender como que eu queria passar esse conhecimento para as pessoas, né? E aí eu fui treinada de novo, né? Fui fazer arquitetura. Quando a gente chega na faculdade de arquitetura, a gente chega com um pensamento, mas a gente sai lá com outro pensamento. Quando eu saí da faculdade de arquitetura, formei em 5 anos, integral e tal, eu não saí de lá só formada em arquitetura. Eu saí de lá formada em expansão da consciência. A minha mente se expandiu de uma forma grandiosamente. Por quê? Porque eu já tinha o dom do conhecimento, né? Já estava dentro de mim. A arquitetura foi um treinamento. E esse treinamento fez eu ir atrás de mais expansão de consciência, para quando eu olhar para o outro, eu não sair rotulando os outros, né? Eu tenho que olhar para o outro, ver as qualidades do outro e olhar e perguntar, tá, essa pessoa, ela é boa, está perto de mim, ou ela não dá para ficar perto de mim? Então, eu me afasto da pessoa que não dá para ficar perto de mim e fico perto das pessoas que eu consigo ficar perto. Mas não é porque eu estou afastando da pessoa que está perto, que eu não quero perto de mim, que eu tenho que rotular ela ou que eu tenho que dizer que ela está errada. Porque cada um acredita no que quiser. Não existe verdade absoluta. Existe o amor. A única coisa que existe no mundo é o amor. Tá. Então vamos lá. Falei dos meus dons, falei dos meus talentos, né? Qual é o meu talento? Meu talento é o talento da comunicação, o talento da arquitetura, né? O talento da administração. Então tudo que tem a ver com o global, com olhar e ver o todo, são os meus talentos. Então, quando eu era criança, eu fui chamada para ser... O meu chamado era para ser coroinha. Quando eu era na adolescência, meu chamado foi para evangelizar nos bairros, né? Na minha cidade, que era Miracema. Quando eu estava ali no setênio da faculdade, o meu talento foi chamado para estudar, né? Estudar muito. Depois, eu fui chamada para fazer arquitetura, né? Para pegar o meu talento de arquitetura e mostrar o conhecimento para as pessoas. E hoje, o meu chamado é estar aqui nas redes sociais, falando sobre o dom do conhecimento. Mostrando para as pessoas que elas precisam de conhecimento para poder serem felizes, né? Você tá triste, angustiada com alguma coisa na sua vida, a única coisa que você precisa é de conhecimento, porque quando você tem o conhecimento, você consegue entender o que te traz tristeza e você não fica na tristeza. No nosso mundo existe a alegria e a tristeza. O nosso mundo é dual, né? Sempre vai ter
tem uma balança, né? E sempre vai estar a gangorra, né? O que é ensinado pra gente é que a gente tem que ficar aqui no meio, nem ir pra alegria demais e nem ir pra tristeza demais. Porque o contrário de alegria é tristeza. Então você tem que ficar aqui no meio. Porque se você ficar aqui muito na alegria, a alegria exagerada, vai chegar um momento que você vai cair. Porque o mundo é esse, né? A lei da causa e efeito, né? A lei do equilíbrio. Então você tem que ficar aqui, na paz interior. Você tem que estar feliz, com paz interior. Ou seja, se tiver uma coisa pra comemorar, eu comemoro. Fico feliz, mas sabendo que vai ter momentos que eu vou estar aqui embaixo e eu tenho que estar feliz do mesmo jeito e comemorar do mesmo jeito, porque são aprendizados. Quando eu tô aqui, eu tô aprendendo. Quando eu tô aqui, eu também tô aprendendo. Só que isso daqui é o que a gente busca sempre, né? Mas a gente tem que entender que a nossa vida é altos e baixos. Tá. Quando a gente usa os nossos propósitos para benefício próprio, a gente não fica feliz. A gente tem que usar o nosso propósito para beneficiar outras pessoas, né? Quando eu estou servindo ao próximo. Servir ao próximo não é dar de graça, não é esquecer da gente, né? Quando eu estou servindo ao próximo, eu estou fazendo de coração, eu estou fazendo com alegria e estou fazendo não me diminuindo, mas como que eu posso dizer? Mas com vontade, com alegria, de coração mesmo, sabe? Então, como que eu posso servir ao próximo sem me diminuir, né? Eu tenho que ter esse equilíbrio. Até que ponto eu posso servir ao próximo? Porque no mundo, hoje em dia, tem uma coisa no mundo que está muito em alta, que é dizer não, sempre dizer não para não se vitimizar, né? Só que qual é o equilíbrio? Porque tem que ter um equilíbrio aí. Porque se eu digo não o tempo inteiro, eu não tô mais não querendo me vitimizar. Eu tô querendo ser desumana. Se eu digo não, até nas horas que eu queria dizer sim, eu não tô sendo o que meu coração tá chamando. Eu tô sendo só porque tá na moda dizer não. A gente tem que dizer não, mas é no equilíbrio. Se eu tenho eu Rose, né, por exemplo, eu digo muitos nãos, muitos mesmo. Tem muita gente que sabe. Tem projeto que chega aqui no escritório que eu digo não, eu não vou fazer. Tem coisas que minhas irmãs pedem, eu falo que eu não posso. Tem coisa que meus amigos pedem, eu falo que eu não posso. Eu digo não. Só que tem coisa que eu não digo não e nem quero dizer não. E eu tenho esse direito de dizer não. Como nesse vídeo que eu coloquei aí, né, sobre a Jennifer, né? A Jennifer, ela não queria ceder o lugar pra criança. E exatamente ela fez o que ela queria. E ela não tá errada em não ter cedido o lugar pra criança. Mas eu, Rose, no lugar dela, eu vou mentir só pra agradar os outros. Que eu diria não? No lugar da Jennifer eu não diria não. Mas é porque sou eu. Não é porque eu, não vou dizer não, tadinha da criança. Não é. É eu. Se eu dizer não pra criança, eu não consigo. Naquele caso. Pra mim não, tipo assim, eu tô ali na janela. Meu lugar preferido é a janela. Em todo lugar que eu vou viajar é a janela. Mas se tiver uma criança comigo e pedir a janela, eu vou dar a janela pra criança. Só pra criança, pra adulto eu não dou. Quantas vezes um adulto já me pediu a janela e eu não dei? Mas eu dou pra criança. Mas por quê? Porque é eu. Sou eu sou essa pessoa. Se eu falar não para uma criança, no caso dessa janela, né, nesse caso que é a janela, eu estaria ferindo o meu próprio valor. Quem eu sou de verdade em essência. Entende? Então, não devemos rotular as pessoas. Você não sabe quem é a pessoa de verdade. Né? Você se coloca no lugar das pessoas e age. Você acha que a outra pessoa tem que agir do jeito que você é. Mas não, a pessoa tem que agir do jeito que ela é. Tá? Então é isso, né? Sobre os propósitos, dons distribuídos em talentos. Gente, e pra quem... como que eu descubro, né? Qual é o propósito, qual é o chamado, quais são os dons e talentos? São 4. Propósito, né? Que é o primeiro, que é o mais importante. Dons, talentos e chamado. Chamado, eu tenho vários chamados no decorrer da vida, diferentes. Porque os chamados são... Existe o chamado que você vai pegar o seu dom distribuído num talento naquela época. Chamou naquela época, você vai usar um talento. Chamou o mesmo propósito. Chamou agora, você vai usar o mesmo propósito em um talento diferente. Consegue entender? E como é que descobre, né? Você tem que olhar pra sua vida e ver o que você mais gosta de fazer. Você já faz. Você já faz o seu propósito através dos seus talentos. Você já sabe, você já tem os seus talentos. Você já faz o seu talento. Você já sabe quais são os seus chamados. Só que você tem dúvidas. Por que você tem dúvidas? Porque você não tem o conhecimento. E para adquirir conhecimento, existem várias formas. Tem o ler a Bíblia, que tem gente que consegue ler a Bíblia e discernir tudo lá. Tem gente que não consegue e é tranquilo. Por isso que existem as redes sociais com muitas pessoas ensinando um monte de forma de conhecer o propósito, né?
E tem muitas ferramentas para se descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu dom, qual é o seu talento. O propósito, ele vai ser descoberto através do quando você descobre o seu dom e quando você descobre os seus talentos. Quando você descobre o seu dom e quando você descobre o seu talento, você sabe qual é o seu propósito. Como que eu descubro o meu dom? É espiritual. Isso aí você vai ter que olhar para você, estudar a Bíblia, né? De acordo com esses dons que eu falei aqui, e ver o que você tem, né? Se você não tiver nenhum, aí você vai olhar para os seus talentos. Tá, meus talentos é esse. Esses talentos, ele está de acordo com qual dom? Aí você descobre o seu dom, tá? E quando eu não sei os meus talentos? Aí tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é o mapa astral. Lá no mapa astral, vai te mostrar quais são os seus talentos. Não é 1, não é 2, não é 3, são mais de 10 talentos que você naturalmente tem. Tem gente que não, até hoje, não teve a disponibilidade, como que eu posso falar a palavra? Não teve a oportunidade de descobrir seus talentos. Mas a pessoa tem que olhar pra isso e não pensar que ela tá atrasada. Tem que olhar pra isso e pensar dessa forma. Tá, se eu não tive a oportunidade de descobrir meus talentos até agora, significa que eu precisava descobrir meus talentos agora. Porque eu acredito que nada é em vão. Tudo que a gente passa na vida tem um porquê e tem um propósito. Então, tudo está interligado. O espiritual está aqui junto com o material. Não está lá em cima, ele está aqui, junto com o material. Eu primeiro crio no meu espiritual para vir para o meu material. Então, se eu ainda não conheço os meus talentos no meu material, significa que eu não tive o acesso ainda no meu espiritual, e isso foi um propósito, que lá na frente eu vou descobrir por quê. Então, o que eu quero dizer aqui, e é o que o Fado da Alma faz, né? É expandir a consciência. Nunca julgar, de verdade, não julgar. Porque às vezes a gente fala, não julgar, só que a gente tá julgando e nem tá vendo que a gente tá julgando, né? Eu me policio muito, sempre me policiei sobre essa questão de julgamento, porque eu sempre fui julgada, sempre fui apontada. Então eu falava assim, eu não gostava de ser julgada nem apontada, né? Porque sempre o julgamento e o apontamento, quando a pessoa não te conhece de verdade, ele não é real, né? Então eu falava assim, peraí, mas eu não quero ser julgada, eu não quero ser apontada, né? E por que eu tô sendo? Eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre isso. E aí eu descobri, né? Não, então esse é o meu propósito, né? Ensinar as pessoas para que ela não olhe pro outro e julgue o outro e nem aponte o outro, né? Porque às vezes como que eu posso dizer? Não ficar triste com o julgamento do outro, porque eu sei que o outro não tá vendo o todo. Então, se ele não consegue ver o todo, ele tá ali me julgando. Então, você não pode também pegar a crítica do outro e deixar entrar pro coração. Isso foi muito difícil pra mim, mas hoje eu tô transformada. Eu fiquei rindo da cara das pessoas que ficam me julgando. Eu fico rindo por quê? Porque eu sei quem eu sou, né? Eu sei da minha potencialidade. E eu apenas sou diferente. Só isso, né? Então, quando a gente chega nesse nível de maturidade, a gente precisa passar para as outras pessoas como chegar nesse nível de maturidade, né? Só que a gente chega nesse nível de maturidade sem ficar o tempo todo apontando os erros dos outros. Eu posso olhar para outra pessoa e apontar só as qualidades da pessoa. Se a pessoa pedir e permitir, aí eu posso falar, olha, eu vejo isso em você. Você acha que tá certo ou tá errado? A pessoa vai falar pra mim, não, Rose, eu acho que você tá errada. Como acontece várias vezes, né? Eu vejo alguma coisa que eu, Rose, acho errado no outro, eu falo pro outro, a pessoa não aceita o que eu tô falando. Por que eu tenho que aceitar o que a outra tá falando, né? Então a gente precisa ter esse discernimento, né? Até onde eu concordo com a opinião do outro, até onde eu discordo. Porque, gente, tem uma mania que a gente diz que a gente tem que ser curada, né? Mas, se a gente tiver que ser curada o tempo inteiro, você sempre vai achar um defeito pra ser curada. Porque se eu olhar pra mim, né, e querer me curar, eu vou sempre achar defeito em mim pra me curar. Eu vou sempre achar defeito no outro pra curar o outro. Porque a pessoa que tá apontando o meu defeito, eu tô vendo um monte de defeito no outro. Nela também. Eu, Rose, né, eu tô com todo o conhecimento que eu tenho, eu olho pra pessoa, nossa, ela tem esse defeito, esse defeito, esse defeito, esse defeito. Só que eu não vou dizer pra ela. Por que eu não vou dizer pra ela? Porque eu sei que ela não aceita. Orgulhosa demais pra aceitar o defeito que ela mesmo tem. Entendeu? Então,
eu não preciso apontar. Então, quando a pessoa me aponta os meus defeitos, eu acredito ou não, porque pra mim não é defeito. Então, se pra ela é defeito, fique com o defeito, né? Fique com o meu defeito. E é assim que a vida é. Porque a gente nunca vai ser perfeito enquanto a gente estiver aqui. A gente só vai ser perfeito quando a gente morrer e estiver lá no céu. Quando a gente estiver lá no céu, na perfeição de Deus, a gente vai ser perfeito. Mas aqui não. Aqui só vai ficar um apontando o defeito do outro. E aí não dá certo. E cadê o amor? Cadê a empatia? Né? A Jennifer não teve empatia com a criança e tá no direitíssimo dela. Ela não tem obrigação de dar um lugar pra criança. Mas quando eu estou no lugar de olhar pro outro e conseguir me doar, como muitos ensinamentos sobre o evangelho falam, né? Se alguém bater no seu rosto, vire o outro rosto pra outra pessoa bater. E cadê esse ensinamento do amor que Jesus ensina? Não existe mais, não? É o equilíbrio, gente. É o equilíbrio. Não quando tiver que dizer não. Porque todo mundo tá dizendo que eu tenho que dizer não. Eu digo não. Cadê o equilíbrio? Tem que ter equilíbrio. Nem é não demais e nem é sim demais. É equilíbrio. Eu sou muito permissiva com as crianças. Sim, sou. E gosto muito. Nossa, eles me amam. Mas na hora de dizer não, eu digo. Tem dia que meu sobrinho liga pra mim brigando comigo e briga. Eu fico rindo dele. Porque tem meus limites. O meu filho, ele nunca pega no meu celular. Nunca. Porque esse é o meu valor. Eu dou tudo pra ele. Muitas coisas. Mas tem coisa que ele não pega. Ele não pega no meu celular, ele não pega na minha bolsa. Ele não risca minhas paredes. Só se eu falar assim, ó, essa parede aqui é pra você riscar. Que aí tá com tinta lavável e ele vai lá e risca. Mas ele não risca minhas paredes porque ele sabe que eu não gosto. Mas tem coisa que eu deixo ele pegar. Meus lápis de cor eu deixo ele pegar. Minhas canetinhas eu deixo ele pegar. A questão aqui é o equilíbrio. Não é sim, sim, não, não. É equilíbrio, só isso. É só ter equilíbrio.